Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, esse é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado pelo interesse. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um muito bom Americana da Chimamanda Ngozi Adichie. Se você nunca ouviu falar na Chimamanda, ela já foi citada, aliás, em vários vídeos aqui do canal. A Chimamanda é uma das principais autoras de literatura contemporânea internacional atualmente. E ela faz parte de uma geração nova de escritores do continente africano. No caso da Chimamanda, ela é da Nigéria. A Nigéria aparece muito na ficção da Chimamanda, em especial no Americana, que narra a história de dois personagens que saem da Nigéria e vão tentar a vida, entre aspas, um nos Estados Unidos e um na Inglaterra. Antes da gente prosseguir, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrição. O Americana é considerado por muitos o melhor livro da Chimamanda, a principal obra que ela escreveu até hoje, e é considerado por muitos também como uma grande história de amor, ou como história de amor é. Eu discordo um pouco dessa segunda constatação, vou falar um pouquinho mais ao longo disso no vídeo, mas de fato é uma obra de fôlego, até fisicamente, vou mostrar aqui a lombada. É um livro de mais de 500 páginas, então é um romance de fôlego, mas isso não deve servir para te amedrontar, para te colocar medo, porque essas 500 páginas passam tão rápido como se fossem 50, como se fossem 5, porque é uma escrita muito cativante e prende demais. O Americana acompanha dois personagens, como eu comentei aqui no comecinho do vídeo. Nós vemos a trajetória da Ifemelu e a trajetória do Obinze, que se conhecem na adolescência na Nigéria, e ambos têm, assim, coisas muito parecidas na personalidade. Os dois são muito estudiosos, os dois são nerds. No caso do Obinze, em específico, ele tem uma fixação por literatura norte-americana, ele já leu praticamente todos os clássicos de poesia, já leu muita coisa de romance. E a Chimamanda também, não especificamente ela tem essa fixação, né, por cultura e literatura americanas, mas ela é uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de literatura, né, que gosta de estudos. Então os dois se conhecem na adolescência, na Nigéria, eles estudam juntos, se apaixonam e começam aquele namorinho ali de adolescente. Ambos têm uma vocação, melhor dizendo, para vida acadêmica, para vida intelectual. E a Nigéria retratada aqui no livro, embora ela seja uma Nigéria que é descrita de uma forma muito bonita, muito colorida, cheia de cores, cheia de sabores, cheia de diversidade, ela não oferece naquele momento específico que o livro retrata, que a gente está pensando no comecinho dos anos 2000, no final dos anos 90, muitas oportunidades para a vida acadêmica, para a carreira acadêmica. E o que acontece é que no fim da adolescência, esses dois personagens, a Ifemelu e o Obinze, que super apaixonados, super assim encantados um pelo outro, meio que encontro de almas mesmo, acaba se separando por conta das circunstâncias da vida. Como a Nigéria naquele momento não oferecia o que eles estavam esperando em relação ao futuro, em relação ao trabalho, em relação à vida acadêmica, na primeira oportunidade que a Ifemelu tem de conseguir ir para os Estados Unidos, ela consegue uma bolsa de estudos numa universidade norte-americana, o Obinze fica na Nigéria e um tempo depois ele vai para a Inglaterra. Então esse é o plot, esse é o enredo principal do Americana. O que acontece especificamente aqui com esses dois personagens? Grande parte do livro é contada do ponto de vista da Ifemelu. A narração é em terceira pessoa, mas a gente acompanha a Ifemelu em praticamente todo o livro. Em algumas partes do livro nós acompanhamos mais de perto o Obinze na Inglaterra, mas o foco aqui do livro é a Ifemelu. Nós temos contato aqui no Americana com uma temática que aparece em muitos dos escritos da Chimamanda, e aqui no Americana, para mim, é onde ela conseguiu expressar isso de uma forma mais interessante, que é a questão da imigração, que é a questão de você ser um estrangeiro,
questão de você ser o outro, de você ser olhado em um país estrangeiro sempre com desconfiança, sempre acham que você vai roubar, sempre acham que você vai fazer alguma coisa fora da lei. E isso é retratado de uma forma muito interessante aqui no Americana, porque além de quando ela chegar nos Estados Unidos, ela ser uma imigrante, e a gente está pensando no comecinho dos anos 2000 nos Estados Unidos, que se hoje, né, é uma situação muito difícil para os imigrantes lá, no comecinho dos anos 2000 era mais ainda. Então a gente está pensando nesse período histórico aqui dos Estados Unidos. No caso da FMLU, como eu estava dizendo, tem um outro atravessamento aí, tem uma outra intersecção, que é a questão da negritude. Tem uma ideia muito interessante na Americana, que é colocada aqui algumas vezes na boca da personagem, que é quando ela se refere a se descobrir negra quando ela chega nos Estados Unidos. Eu achei isso uma ideia bem interessante. Assim que ela chega nos Estados Unidos, ela tem uma dificuldade muito grande em conseguir trabalho, em conseguir amizades. É uma cultura totalmente diferente da que ela estava acostumada na Nigéria. Então, assim que ela chega lá, ela passa por um período muito grande de provação, digamos assim. Sem trabalho ou com trabalhos que pagam muito mal, né? A bolsa na universidade não a ajuda tanto assim a suprir todas as contas. Então isso é descrito de uma forma muito crítica, muito ácida também, partindo de um ponto de vista que eu achei muito interessante. Assim que as coisas começam a ficar mais estáveis financeiramente para a FMLU, ela abre um blog contando a vivência, né, de uma pessoa, até ela fala aqui no livro, uma negra não americana vivendo nos Estados Unidos, alguma coisa assim, em que ela faz posts falando sobre temas tabu, né, sobre de negritude. Então, aqui no livro, eu achei muito interessante isso na estrutura também. Em muitos dos capítulos você tem a história acontecendo e no final do capítulo você tem um post da personagem que ela fez no blog. Então tem posts sobre cabelo afro, tem posts sobre preconceito, sobre racismo, sobre a questão dos Obama, que aparece bastante aqui no livro, em especial da Michelle Obama, que eu achei as reflexões muito interessantes que acontecem aqui. E o fio condutor desse livro é esse romance, entre aspas, que está em suspenso entre a FMLU e o Obinze. Por que eu discordo um pouco dessa questão e eu acho que até um probleminha nessa edição específica aqui que saiu no Brasil? Essa edição que eu tenho aqui saiu em 2014, ou seja, já vão fazer 10 anos que essa edição está em circulação. Não sei se houve assim uma tentativa no marketing, aí é mais falando do marketing, tá? Não é uma opinião negativa sobre o livro. Eu adorei o livro, achei uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Mas me parece que houve uma tentativa de colocar esse livro na prateleira e, enfim, colocá-lo no mercado como uma história de amor. A história de amor entre a FMLU e o Obinze, ela acontece no livro, ela é um fio condutor, mas é um fio condutor que às vezes fica tão escondida aqui na narrativa que acaba ficando em segundo plano. Eu particularmente achei que as reflexões que o livro traz em relação à negritude, em relação a questões como vida social, né, como imigração, você sempre ser o outro, elas aparecem de uma forma muito mais interessante e mais intensa quando a FMLU namora outras pessoas nos Estados Unidos. Por exemplo, quando ela começa um relacionamento com um cara branco, ou quando ela tem um outro relacionamento também sério com um norte-americano negro, e ela começa a colocar vários pontos ali de discordância que ela tem com as experiências de negritude, né, de uma mulher que vem do continente africano e de um homem negro norte-americano. Então, assim, a história de amor entre aqueles dois adolescentes, eles continuam se falando, tá, na vida adulta, por e-mail, mas aquela história de amor, às vezes ela fica em segundo plano. E nessa edição específica brasileira, só como exemplo, aqui na contracapa, eu não sei se vai dar para ver de uma forma mais nítida aqui em relação aos textos, mas não é uma contracapa que tem muito texto. Aqui a gente tem uma fotinho da Chimamanda e algumas frases de algumas pessoas sobre o livro. O termo história de amor aparece 3 vezes aqui na contracapa e uma contracapa que praticamente não tem muita coisa escrita. Então não sei se foi uma tentativa da editora de vender esse livro como uma história de amor épica, como uma história de amor, como se o livro fosse só isso. O que eu senti particularmente foi que a história de amor é como se fosse uma isca, né? As reflexões sobre imigração, sobre negritude, sobre a diferença entre ser negro em um país do continente africano e ser negro nos Estados Unidos,
Unidos, aparecem aqui de uma forma tão mais pungente, tão mais forte do que a história de amor, que eu não sei se eu recomendaria esse livro aqui como uma história de amor entre a Ifemelu e o Obinze, não sei. Mas eu recomendo esse livro como um romance com R maiúsculo. É um livro muito bom, é um livro muito bem escrito e, como eu comentei no começo, é um livro que tem mais de 500 páginas, mas não parece. Eu fiz essa leitura aqui durante um bom tempo, eu lia um pouquinho por dia, mas eu tinha vários dias assim da semana que eu estava lendo que eu não conseguia parar, porque eu queria acompanhar os posts da Ifemelu, eu queria saber o que ela estava achando. As conversas que ela tem com outras personagens aqui no livro são muito boas, são muito reflexivas. Em especial, tem alguns diálogos que acontecem em festas, né, em jantares. Então é muito interessante ver o ponto de vista dessas pessoas aqui que estão descritas no livro. E eu não recomendo esse livro como uma história de amor, como ele está sendo vendido aqui na contracapa, mas eu recomendo muito como um livro extremamente bem escrito de literatura contemporânea, é um livro muito importante. E eu recomendo como um livro sobre a experiência de negritude em um país estrangeiro, escrito por uma das principais autoras da atualidade, e um livro sobre imigração, sobre vida em outro país, um romance sobre inadequação, mas também um romance que toca no amor. Não colocaria o amor como ponto principal, e aí é onde eu discordo da maioria das pessoas que falam que esse é um livro sobre amor, mas eu colocaria sobre um livro que trata de muitos temas muito importantes e escritos de uma forma que, sério, não dá para parar. São 500 páginas que parecem 5. O livro voa. Se você tem interesse em começar a ler livros da Chimamanda, uma boa porta de entrada, pelo menos foi o caminho que eu fiz, foi começar pela não ficção. Ela tem 2 livros muito interessantes. O primeiro que eu recomendo chama O Perigo de uma História Única, em que ela fala sobre como, quando a gente está estudando história, a gente pode cair na armadilha de ouvir só um dos lados, né? Então, como que é perigoso a gente estudar história e pensar em sociedade ouvindo só o lado vencedor ou só um dos lados da narrativa. E o segundo que eu recomendo é o Sejamos Todos Feministas, talvez seja um dos mais famosos dela também. E, gente, Americana, um livro incrível, muito bom, talvez seja o que eu mais gostei da Chimamanda até agora. Não li todos que ela escreveu, mas para mim o Americana é um ótimo exemplo da excelente ficção da autora. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link aqui para Americana. Lembrando que se você comprar esse livro ou qualquer outro produto, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!